Salve galera, beleza? Meu nome é Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Explica que eu escuto. Nesse vídeo eu vou falar sobre a música Construção, do Chico Buarque. Ele lançou essa música em 1971, após o retorno dele ao Brasil, no período da ditadura, onde ele teve que se ausentar por perseguições políticas desse tipo. Então ele passou esse tempo lá fora compondo, lançando suas músicas, e ao retornar ele lançou essa música no Brasil. Essa música é provavelmente uma das mais conhecidas dele, sendo inclusive considerada numa eleição da revista Rolling Stone a maior música brasileira. E o mais interessante é que essa música ela é realmente uma construção, porque ela não foi escrita de um dia para o outro. Ele passou muito tempo escrevendo ela, porque ele queria que tudo se encaixasse liricamente, para ter uma letra que fizesse muito sentido e fosse bonita para se ouvir. Ele também fez uma melodia muito simples, que eram poucas notas se repetindo. Dessa forma, era uma música simples e fácil de fazer sucesso. Só que essa música ela não pode ser analisada da mesma forma que as restantes. Por quê? Ela possui duas estrofes praticamente idênticas, onde só existe uma mudança no final de cada frase, mas essas mudanças alteram totalmente o sentido das frases. Porém, não é o sentido do que ele está querendo dizer, é o sentido de quem vê. Ele altera como se fosse uma outra concepção a ser narrada. E é justamente dessa concepção que a gente vai falar a seguir. Mas só para deixar claro, eu pesquisei bastante sobre essa música e encontrei diversos supostos significados para ela. Porém, o que eu vou falar foi o que eu achei mais sensato, o que para mim parece ter mais sentido. Que é o quê? É a mesma história contada por três pontos de vista diferentes. E o primeiro é o quê? É a realidade. É a real história que aconteceu nisso tudo. Nesse primeiro verso, a gente pode ver que ele mostra a pureza que ele sentia do amor pela família dele. Quando ele ama sua mulher como se fosse a última, beija ela como se fosse a última e tem todo o amor do mundo pelo seu filho. Nessa parte, dá pra ver realmente que a música conta a história de um operário. Porque é uma pessoa que tem um passo tímido, por ser de uma classe social mais baixa, às vezes ele não se sente encaixado na sociedade, ele se sente excluído. Então ele faz tudo de maneira bem tímida e individual. Nessa parte, quando ele fala que ele subiu a construção como se fosse uma máquina, ele mostra o quê? Que apesar de ser um operário simples, ele trabalhava arduamente. Ele nunca faltava, ele tinha tudo de forma bem rigorosa no seu trabalho. E comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe, ou seja, era tudo que ele tinha para comer. Então ele fazia dessa comida simples dele um banquete, ele não tinha problema de ficar sempre querendo mais. Ele conseguia viver feliz com o que ele tinha. Mano, esse cara é muito... Ele era uma pessoa muito feliz, então ele dançava, gargalhava e brincava. E numa dessas danças, ele acaba tropeçando e começa a literalmente flutuar no céu. Ou seja, ele cai de cima dessa construção onde ele trabalhava. E é onde vem novamente esse choque de realidade. Ou seja, ele morre na contramão e tudo que a pessoa pensa é que ele está atrapalhando o trânsito. A segunda parte dá a entender que seja uma visão um pouco mais preconceituosa pela forma que ela trata esse mesmo ocorrido. Ou seja, aquela mesma história de amor que era contada no início, agora passa a ser uma história um pouco profana, onde ele beija a mulher como se ela fosse a única, sendo que ela não é. E nessa parte, onde anteriormente ele era uma pessoa de passo tímido, porém que trabalhava arduamente, ele passa a ser uma pessoa que já sai de casa bêbada e finge estar sóbrio para chegar ao trabalho. Ou seja, isso reforça que é mais de uma pessoa de uma classe superior, um pouco mais preconceituosa. Ou seja, para ela todo operário é a pessoa que vive bêbada, que não faz as coisas direito. Não pode existir uma pessoa que seja certa, porém que seja de classe mais baixa. E fica mais explícito ainda quando ele fala que ele descansa como se fosse um príncipe. Ou seja, quem ele acha que ele é para poder descansar? Que direito ele tem de parar para descansar? E ele come feijão com arroz como se fosse o máximo. Ou seja, ele é tão michuruca que ele come a comida tão simples se achando muita coisa. Então realmente afirma isso, que realmente, na minha concepção, é uma história sendo contada por alguém de classe superior, que faz questão de desmerecer tudo que aquela pessoa faz. E aqui na parte da queda, onde anteriormente ele atrapalhava apenas o trânsito, por ser uma pessoa realmente com uma visão mais simplista, nessa segundo trecho, onde a pessoa é de uma classe superior, ela fala o quê? Que ele atrapalhou o público, ou seja, ele chocou as famílias, chocou as crianças com esse acidente. E essa última parte é um trecho um pouco mais curto e, na verdade, ela aparentemente não é contada por nenhuma pessoa. Ela apenas trata toda a rotina dele de forma mecânica, como se fosse uma máquina mesmo. Ou seja, ele ama sua mulher de maneira automática, ele beija ela de maneira lógica, ou seja, todo dia quando ele está saindo ele beija, não tem mais razão para ele estar fazendo aquilo. Ele só beija por se tornar algo rotineiro mesmo. E por ser algo tão rotineiro, ele não tem mais prazer em fazer o trabalho dele. Ele faz tudo de maneira automática, porque ele é obrigado àquilo para poder garantir o sustento da sua família. E como ele ergue quatro paredes flastas, dá a entender o quê?
que ele ergueu uma parede tão ruim que ele foi se apoiar na parede que ele fez e com isso ele caiu, por isso que ele morre. Novamente passa a mensagem de ele ser uma pessoa que por conta desses problemas bebia bastante. E ele acaba morrendo na contramão, atrapalhando o sábado, ou seja, vamos entender que por ele ser uma pessoa dessa que era bêbada e tal, ele acaba caindo e atrapalhando o dia, digamos, das pessoas de bem. E isso tira um pouco do valor da vida dele também, por conta que a vida dele, a perda dela só atrapalha as pessoas, não tem nenhum outro valor sentimental para isso. Ou seja, em todas as partes da música, a vida da pessoa não tem valor. Ela acabou atrapalhando o tráfego, ou o público, ou o sábado. Ou seja, a pessoa hoje só está meio que fazendo um volume na sociedade. E quando ela morre, ela não tem tanta importância, essa perda, para as pessoas ao redor. Exceto para os familiares, aquela pessoa é só mais um. É só uma pessoa para fazer número e fazer esse trabalho. Principalmente se tratando de operários, que sempre tiveram essa desvalorização quanto à sociedade. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Como vocês sabem agora, o país está entrando numa crise muito feia e o preço do feijão aumentou muito. Então, dá um joinha aí pra me ajudar, porque eu tô comendo só arroz, porque eu tô pior que o personagem da música, cara. Mas brincadeiras à parte, espero que vocês tenham gostado. Compartilhem esse vídeo com seus amigos. E é isso. Fui!